Boa noite, meus amados irmãos da Primeira Igreja Batista de Montemor e tantos outros que estarão nos acompanhando através dessa oportunidade, dessa mensagem que vamos trazer agora. E nessa noite, de uma forma bem especial, eu quero falar um pouco sobre o tema da mutualidade, mas que trata de orar uns pelos outros, né? Orai uns pelos outros. Há vários textos na Bíblia que tratam diretamente disso e chama a atenção da igreja para essa prática, entre tantas outras práticas. É a prática da mutualidade. A mutualidade dentro da igreja visa o crescimento, a edificação do corpo, os irmãos trabalhando juntos, unidos, e não dispersos, não distantes, mas abraçados mesmos uns aos outros. E a oração é básica nesse processo. É importante a oração. Ela é importante para a nossa vida como cristãos e ela é importante para o convívio da própria igreja. E o texto que eu quero compartilhar é Tiago 5, vou ler o verso 13 até o verso 20 e observem todos eles, de certa forma vai estar falando de oração. A palavra orar ou oração, ela se repete diversas vezes nesse pequeno trecho. Preste bastante atenção para o que Deus deseja falar para o seu coração, para a nossa vida. Lá diz assim, Tiago capítulo 5, os versos 13 ao 20, nos diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e é eficaz. Elias era humano como nós e ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Na verdade, acabando de ler o texto aqui, a oração ela está presente em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Ou servos de Deus orando fervorosamente diante do Senhor, nós conhecemos muitas orações. O próprio Jesus, a pedido dos discípulos, nos ensinando a orar. Então, toda a Bíblia está bem recheada de orações. E a oração tem sentido apenas quando estamos falando
do nosso relacionamento mais íntimos com o Deus Criador e Salvador. Não há outra forma de oração se nós não estivermos falando com o Senhor, nosso Deus. E como eu disse, a Bíblia está repleta de oradores, né? Adão orou. Você quer começar lá no comecinho de Gênesis? Lá em 2:23 diz assim: disse então Adão, essa será osso dos meus ossos. Lá no 3:10 ele diz: ouvi teus passos no jardim, ó Senhor, e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Estava falando com Deus. Lá no capítulo 4, verso 26 de Gênesis, ainda quando nasce Enos, o filho de Sete, diz ali que começou-se a invocar o nome do Senhor. Talvez começou ali por causa do silêncio que se deu devido à queda, o pecado, a destruição, né, do homem diante de Deus no sentido de santidade, de pureza. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Jacó, por exemplo, ele pediu a Deus uma bênção, mas tem tantas outras orações. Moisés, ele orou diversas vezes pelo povo de Israel. Josué, Ana, Ruth, Esther, Davi, Jeremias, aí não dá para a gente cessar de falar. Todos esses eram pessoas, homens, tantos outros, de oração. O Antigo Testamento, então, ele está repleto de oração, de incentivo à oração. A oração ela reflete a forma em como o cristão ele se relaciona com o seu Salvador, com o seu Senhor. Jesus orou muitas vezes ao Pai e na sua oração ele mostrou a sua submissão ao seu envio, à sua missão, mas também revelando profunda intimidade com Deus Pai. Nós falamos com aquele que nós temos intimidade respeitosa, intimidade regida por reverência, mas há uma intimidade, porque Cristo proporcionou isso por nós com o Pai. Ali em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 11, verso 1, lemos que ele estava orando, Jesus, né? E ao terminar, os discípulos pediram que lhes ensinassem a orar como João ensinou aos seus discípulos. Porque eles perceberam que é bom falar com o Pai, eles precisariam disso. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, ele ordena imperativamente que a igreja orasse sem cessar, incessantemente. Orar sem cessar pode ter mais a ver com orar até você ouvir Deus, do que o que muitos dizem que até Deus ouvir. Talvez orar sem cessar para que a gente ore até nós de fato ouvirmos Deus, e não Deus nos ouvir, porque Deus nos ouve. Muitas vezes nós é que não ouvimos Deus. Deus conhece o nosso coração, mas quando oramos, demonstramos fé e dependência dEle. A oração reflete e fortalece nossa comunhão com o Pai. Então, por que se ora tão pouco no meio cristão, nas casas, até dentro da igreja? O que significa pouco a oração no meio cristão? E em casa, ou mesmo no trabalho, não é proibido orar. Há um momento que você pode orar. Precisamos refletir seriamente nessa doutrina da oração. A pouca oração pode transmitir uma vaga convivência com a Trindade e as próprias Escrituras Sagradas. Como oramos? O que mais destacamos em nossas orações? Tiago, no que nós lemos, ordena que se ore uns pelos outros. A oração, a minha pelo meu irmão, sua por mim pelo outro. Nesses 6 versículos, a palavra oração ela aparece ao menos 7 vezes. É indicação da essencialidade da oração. Não era incomum alguém dentro da comunidade estar passando sempre por algum tipo de aflição ou mesmo de enfermidade. A resposta de Deus virá sempre de acordo com a vontade dele mesmo. E é sempre boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. O Salmo 88 é um salmo de clamor, sem uma aparente resposta de Deus. Quando você lê o salmo, parece que Deus está calado. Mas Deus está respondendo sem falar. Deus responde, porque o próprio fato de nós falarmos com Deus, Deus vai acalentando o nosso coração. Não há oração sem resposta. A resposta virá
de uma forma que trará paz e também consolo ao que está em aflição, de forma que quem ora há de receber sempre a resposta de Deus ao seu coração. E é isso que nós precisamos crer, ou seja, que Deus nos assiste e ouve nossas orações. Orar esperando somente uma resposta como satisfatória não é oração, e muito menos confiança em Deus. É claro que quando nós oramos devemos ser claros no que falamos, mas a resposta vem do Senhor, e muitas vezes a resposta é aquela que nós não considerávamos. Também é ordenado que, em alguns casos, Tiago está falando sobre isso, né? Convocassem os pastores para orar pelo doente. Parece ali tratar-se de uma doença que se deu por causa de algum tipo de pecado na vida daquele que está pedindo oração. É chamado de amartia gênica. Amartia, né? Que é uma palavra pecado, e gênica. Então a pessoa pecou e ela está, por causa disso, adquiriu uma enfermidade. Os versos 15 e 16, eles mostram essa possibilidade clara de talvez estar se tratando de uma doença, né, causada por pecado. Não se assustem. Eu, como pastor, quantas vezes já falei isso na igreja? Que um pecado em que nós não confessamos a Deus, não falamos com o Senhor, não pedimos perdão e que não há arrependimento, a pessoa, e sendo cristão, você vai talvez sentir dores no corpo, uma porção de coisas por causa disso. Não há melhor remédio do que confessá-lo ao Senhor Jesus Cristo, orar por isso. Nesse caso de Tiago, o doente, possivelmente impossibilitado de ir à igreja, ele solicita a presença dos pastores, os presbíteros, por ser um problema, obviamente, espiritual. E, de certa forma, isso fazia parte do ministério dos presbíteros. E aí ele fala de óleo também, essa unção. O óleo em si, certamente, ele não é o porta-voz da cura, mas possivelmente um uso medicinal ou talvez uma referência simbólica da unção e poder curador do próprio Espírito Santo. Mas não parecia, né, não parece-nos o óleo ser um uso costumeiro, e que foi costumeiro na própria igreja primitiva, e nem procura, né, promover a prática disso de forma abusiva, como, por exemplo, se faz muito hoje no meio das multidões, que os pastores mandam fazer filas e passa óleo em todas elas, nem sabe às vezes do que se trata, ou porquê, ou o que está acontecendo. Não é esse o sentido. No verso 15 fica claro que a oração de fé que salvará, que é a oração de fé, né? Na verdade, que salvará o enfermo. E fé é a essência que deve mover-nos a orar. Ora, nós oramos porque cremos, nós oramos porque temos fé. Nós oramos porque sabemos que aquele a quem nós oramos, ele é o Todo-Poderoso. E ele agirá em conformidade com a sua vontade, que é melhor. Hebreus 11:6 nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Mas note que a oração tem uma abrangência profunda dentro da igreja. Ela é percebida, ela é praticada grandemente dentro da igreja, deve ser. Se o doente ou o aflito houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. Tiago está falando isso. Isso implica que não é a oração em si que perdoa, mas pressupõe que o que precisa de oração arrependeu-se de seu pecado, caso seja esse, né, a causa do seu problema, da sua enfermidade. Mas quantas vezes as pessoas estão enfermas por outros problemas também? Quantas vezes os problemas são outros, mas nós precisamos orar uns pelos outros. E se há pecado, devemos confessá-lo uns aos outros. Aquelas questões da reconciliação, através de arrependimento. Isso é intensificado no verso 16,
Ali trata-se de confissão diante de algo ou de ofensa cometido contra algum irmão. Então, a vida saudável da igreja passa pela oração uns pelos outros, especialmente porque o falar com Deus é dirigido pelo Espírito Santo, não somos nós. Assim, o ato envolve confissão e oração. O que acontece entre os irmãos, uma ofensa, por exemplo, precisa de confissão acompanhado de oração. E com certeza será grande o agir e a obra de Deus no meio dessa igreja que assim procede. Isso tudo é extremamente saudável para o corpo de Cristo. Orar dessa forma, viver dessa forma internamente. Ao mesmo tempo de que somos ordenados a orar uns pelos outros, nós também percebemos que Deus tem todo um processo curativo dentro do corpo, porque envolve, então, a oração, envolve também arrependimento, envolve perdão. Essas coisas vão operar para abençoar o corpo de Cristo. Tiago, ele termina falando de Elias como um homem semelhante a nós, com lutas pessoais, e como Elias tinha lutas. Contudo, ao orar, Deus enviou chuva para a terra seca de Israel, que a oração de Elias foi uma oração intercessora. Ele orou pelo seu povo, pela sua comunidade. Ele pediu a Deus que tivesse misericórdia e mandasse chuva. A seca já durava 3 anos. Eu não sei se você talvez perceba como eu também, mas já vai chegando setembro, outubro, eu já estou orando a Deus por chuva, porque a gente sabe quão necessário é a água. A oração uns pelos outros apresenta um coração compassivo, um coração amoroso, edificador, até um coração generoso. Quem intercede, pelo próprio sentido da palavra, intercessão, o faz por alguém e não por si mesmo. A Bíblia sempre está nos levando a fazer algo pelo nosso irmão. Então, não se subestime, mas ore constantemente ao Deus que te salvou. Tenha fé, creia que Ele vai ouvir a sua oração e Ele vai cuidar das suas necessidades e a do seu irmão também. Ore pela igreja, ore pelos cultos, pela palavra, pelas diversidades que temos, por perdão, pelos desafios, pela nossa unidade. Ore sem cessar. Deus abençoe a sua vida. Não deixe de orar, fale com o Senhor sempre e converse com Deus por você mesmo e também pela sua comunidade. Deus abençoe grandemente a sua vida.